Fernando Haddad deu uma entrevista para Igor 3K no Flow Podcast. Vamos ver aí como é que foi essa entrevista do Paulo Guedes do PT. Vamos ver. E, cara, assim, voltando um pouquinho lá pro arcabouço fiscal, que eu acabei esquecendo de perguntar, essa talvez seja idiota de verdade, tá bom? Não. Vamos lá. Belíssimos discos aqui atrás, hein? Do Tyler, The Creator. Com a despesa atrelada, a despesa da saúde e da educação atrelada à receita, é isso, né? Hoje é. Hoje é. Mas hoje desde 1988. Aí mudou no teto, não é? Isso, mudou no teto. Pois é. Mas não mudou no teto mais ou menos, né? Congelou e manteve esse nível básico, né? Ele está se referindo aos pisos constitucionais de saúde e educação, tá? Que é o mínimo ali que o governo precisa investir nessas duas áreas e que estava sob a ameaça do arcabouço fiscal. Vamos lá, o Brasil consegue fazer caixa? É importante ter caixa? Juntar dinheiro? Se você me perguntar assim, é importante voltar a ter as contas no azul? Porque nós ficamos muito tempo com as contas no vermelho. É importante voltar a construir um superávit primário, colocar as contas no azul? A minha resposta há 2 anos, sim. Tá. Tem gente que discorda disso. Fala assim, não. Tem gente que discorda disso. E tem gente que quer fazer mais rápido, sacrificando muitas vezes direitos sociais. Fala, não importa os direitos sociais. É mais importante isso do que qualquer outra coisa. Tá. Então, você tem posições mais conservadoras dizendo, elogiando o Milei, Isso, bota 60% das pessoas abaixo da linha de pobreza e dane-se. Tem pessoas dizendo, não, tem que gastar o que for necessário para atender a população. Estou caricaturando um pouco, porque também só ser criticado tem que criticar um pouco os absurdos que a gente... Dá-lhe. Boa, você critica a orientação absolutamente extrema do mesmo programa, que é o programa do Milei, e aí do outro lado você diz que a galera quer gastar muito. Gastar muito. Entendi. Então a gente vai encarando sempre a economia com essa lógica de que a gente vive dentro de uma casa e que, evidentemente, a casa não pode gastar mais do que arrecada. Deixando de levar em consideração que o Brasil é um estado soberano e que emite a própria moeda e que pode fazer outro tipo de política de controle cambial e que pode fazer outro tipo de política de investimento industrial e que tem hoje uma economia cuja inflação cresce por uma crise no preço dos alimentos e não por excesso de demanda? Menina, eu tô passada. E tem o lance de dizer assim, olha, eu preciso fazer um ajuste, mas eu não preciso fazer um ajuste recessivo. Puta merda. O Brasil não... Se o arcabouço fiscal não é um ajuste recessivo, Deus me perdoe o que seria. Não precisa fazer um ajuste, mas ele não precisa ser recessivo. Enquanto o Brasil foi um dos países que mais cresceu no mundo, a Argentina ficou lá atrás, caiu o PIB, caiu tal. Eu falo, nós não precisamos seguir aquele exemplo, porque a condição do Brasil não é aquela. É verdade. Mesmo que não fosse... Não é tão sinistro assim, né? Entendeu? Não... Entendi. Mas se fosse sinistro, aí seria palpável, seria viável, seria factível fazer esses cortes, diminuir o rendimento de 70% dos aposentados argentinos em metade no período de 1 ano, botar a polícia na rua para atirar contra idoso que está protestando contra a diminuição da Previdência Social? Entendi. Não é aquela. E mesmo que fosse, talvez não fosse o caminho. Talvez São 2 países diferentes, vai, né? São países que estão em situações muito diferentes. O Brasil não tem dívida externa desde o presidente Lula, tem reservas cambiais desde o presidente Lula. Pô, vamos reconstruir as contas. Legal. Mas eu acredito que a gente está fazendo um trabalho. Quando você perguntou se queria fazer mais rápido, eu falei, queria. E dava para ter feito mais rápido. Tá? Ou seja, dava para ter feito uma intensificação dos cortes em serviço público. Dava para ter feito uma aceleração do ajuste fiscal, que está comprometendo a população que recebe até 2 salários mínimos. Sabe o que é engraçado
de gente neoliberal como o Haddad ou como qualquer outro dos seus representantes de interesses, parece que essa galera come gráfico. Parece que esse povo pega o gráfico em papel do Excel e faz um caldo de gráfico. Coloca no moedor de cana e faz um caldo de gráfico. Porque tá olhando para a economia a partir de uma visão absolutamente tecnocrática e numérica. Tá vendo os números de crescimento do PIB, de superávit primário, e não tá vendo que as medidas que estão viabilizando esses resultados numéricos são medidas que têm feito a popularidade do governo Lula derreter. A gente está falando de corte de programa social, a gente está falando de uma tentativa de ataque ao BPC, uma tentativa de ataque aos pisos constitucionais de saúde e educação. A gente está vendo todas essas medidas, a gente está vendo o maior número de PPPs da história. Da história, não é dos governos Lulas, não. O número de concessões público-privadas que está entregando os setores estratégicos do Brasil na mão dos investidores privados que estão preocupados com lucro é o maior volume de transações e de organizações desse tipo da história. Mais que Temer, mais que Bolsonaro, mais que Dilma, mais que FHC, mais que todo mundo. Mais que todo mundo. A gente está vendo um processo cada vez mais agudo de corte de programas e você não vê nenhuma medida que seja eficaz. Porque aí o governo vira e fala assim, não, a gente vai dar um plano safra e fazer mais ajuste fiscal. E aí a gente vai isentar de imposto de renda quem ganha até 5 mil reais. E aí? Saiu do papel? Saiu do papel? Não saiu do papel. Vai sair do papel? Não vai sair do papel. Porra, não vai sair do papel. A gente já falou sobre isso. A gente já comentou na época que ele fez o pronunciamento, ao vivo, na TV. Pegou tempo da cadeia nacional de rádio e televisão para avisar pro povo. Ó, galera, azedou, hein? Vamos ter que cortar. E a promessa, cadê? Cadê a promessa? Cadê? Não tem. Não tem. Não tem. Aí fica nessa do na volta a gente vê, na volta a gente vê, na volta a gente vê. Aí passa plano safra, aí vai passando PPP, aí vai passando corte, vai passando a desestruturação completa do Serviço Público Federal. Pô, outro dia saiu uma notícia de que a usina nuclear de Angra está com problemas de reparos e não recebe verbo suficiente para poder consertar uma usina nuclear. Não tem. Não tem. Não tem dinheiro. Acabou. Acabou o dinheiro do cofrinho. Usou pra comprar card e Yu-Gi-Oh! Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Em Angra tá, ó. Aqui, ó. Achei. A Associação de Engenheiros da Petrobras publicou uma matéria falando sobre a precarização do trabalho em Angra 1 e Angra 2, o que é receita para acidentes, né? Aí aqui continua. Estou falando até de não terminar Angra 3. Vai passar boi, vai passar boiada, vai passar tudo. Custo para a conclusão de Angra 3 cria embate no governo e equipe econômica defende abandono da obra. Abandono. A discussão sobre custos para a conclusão da usina nuclear de Angra 3, após mais de 40 anos do início das obras, abriu divergências entre áreas do governo Luiz Inácio Lula da Silva, com a equipe econômica defendendo que o empreendimento seja abandonado. O veredito sobre a conclusão das obras passa pelo Conselho Nacional de Política Energética, que adiou a decisão no ano passado e se reúne nessa terça com o tema em pauta. Mas a discussão pode ser novamente postergada, isso em 18 de fevereiro. Estudo do BNDES estimulou que a finalização da usina demandaria 23 bilhões de reais em investimentos, além dos 12 bilhões já aplicados até o momento. Seriam necessários mais 5 anos de obras, além dos prazos de licitação, segundo a Eletronuclear, responsável pela usina. Por outro lado, o acordo com o BNDES, uma decisão pelo abandono da obra, teria um custo de 21 bilhões de reais, incluindo despesas com rescisões de contrato, desmobilização de canteiro, devolução de benefícios fiscais e penalidades pelo cancelamento de financiamentos incentivados. Bom, então você tira todo o investimento dessa área energética estratégica, aí não dá, né? Aí simplesmente não dá. Você coloca... Que loucura, mano, que loucura. Para ter feito mais rápido. Pô, constrangimentos de ordem política, me deram 70 dos 100. Ok, vou buscar os outros 30. Mas
Vamos continuar Constrangimento da ordem política, porque ele é muito técnico, ele. construindo. O Entendeu? sucesso do Milei é... falando de... Claro, vai. O Milei é um Sucesso. cara de direita que tá meio... Ele não é um cara de direita, né? Ele é mais do que isso. Ele é mais do que isso. distante do Lula, né? Do ponto de Tá. vista político. Toma decisões que como você disse lá, elas são meio drásticas, né? Mas elas também têm chance de dar certo, vai? Meio o Igor tá sendo, né, Igão? Não, ó. Igor, recorta essa parte aí, por favor. O Igor essa decisão aí, né, drástico é um apelido, né? Sucesso complicado, né? Complicado. Com mais de 50% da população na pobreza, idoso tomando tiro de bala de borracha, foda, né? Nos próximos anos aí. Qual que é a aposta que tu faz? Tu acha... E outra coisa, o Milei dar certo é interessante pro Brasil, pelo menos pra gente estudar o caso. Sempre lembrar aquela coisa, né, gente? Dar certo é sempre se perguntar, dar certo em relação a quem? Em relação ao quê? Né? Não existe um valor universal e absoluto em estar certo ou estar errado. Isso vai depender sempre de qual referencial você está utilizando para definir o que está certo e o que está errado. Porque se der certo, será um governo muito de... Puta, eu não sei se eu chegaria... Vou chamar de extrema direita, apesar de não achar de um governo de direita. Caralho. Pô, eu acho que na concepção do senso comum, um governo de extrema direita precisa ter todos os apetrechos e todos os marcadores simbólicos, né? Tipo, porra, cara, o maluco tá metendo a polícia na rua pra caralho, tá usando da força, tá fechando o Congresso. Tipo, o que mais você quer, sabe? Com sucesso, com uma política que é o meio que diferente, o contrário do que a gente tá fazendo aqui. Se der certo, Não é o contrário do que a gente tá fazendo aqui. Não é o contrário do que a gente tá fazendo aqui. É o que está acontecendo aqui em uma escala muito menor, em um grau de intensidade muito menor. Mas o receituário programático, político, é o mesmo. esquisito pra gente, não é? Não, primeiro que eu torço pra dar, porque... Tem que dar, a gente Não, também. Não, porque Caralho! pelo seguinte, não Porra, o ministro da Fazenda mandar eu torço pra dar certo. Eu torço pra dar certo. Porra, Fernando, você tá de sacanagem, né? Você tá de putaria. Você só pode estar de putaria. Você só pode estar de putaria. Falar um negócio desse é inacreditável. É inacreditável. Eu torço para dar certo. E, de novo, o que o Fernando tá chamando de dar certo? É ajustar a conta pública? Pelo amor de Deus, mano. se a Argentina fosse na Ásia, eu estaria torcendo para dar. Uhum. Mas sendo nosso vizinho, eu estou torcendo mais para dar. Até porque nós temos um comércio que está muito prejudicado pela situação da Argentina. Sim. Um comércio bilateral. Uhum. Então eu torço para dar. 2, gostaria que desse certo sem o custo social que está sendo imposto à população? Sim. Preferia que fosse É possível? Preferia. Seria possível? Bom, aí eu não estou lá no manche para dizer. Meu Deus do céu. Preferia que não. Mas, preferia que não. Mas... 3, acho que pode dar certo. Eu vejo riscos grandes também de não dar. Sobretudo no fronte externo. Sabe? Ele está com uma moeda valorizadíssima. Ele está com um problema externo que talvez com ajuda externa resolva. Não sei quanto o FMI está disposto a botar mais dinheiro ali. Não sei quanto que o governo dos Estados Unidos vai colocar essa agenda para os organismos internacionais, ajudar a Argentina por razões políticas, geopolíticas. Não, eu quero que a Argentina dê certo. Faz muita diferença se os Estados Unidos quiser que um país dê certo. Sim, pô.
Claro. muita diferença. Então pode ser que Quiser que dê errado também. essa aproximação ideológica, quando quer dar errado também dá, né? Caraca, é o Igor fazendo o contrapeso ideológico ao Fernando Haddad. Nossa senhora, alguém para esse ônibus que eu quero descer. Essa aproximação ideológica pode ser benéfica para o Milei? Não sei até que ponto isso é verdade. Nós vamos ver, né? Mas assim, Tem uma crítica, nada. Tem riscos reais. É política, é escolha, né? Tu escolhe uma parada em detrimento de outra. Tem então. riscos de não dar certo. Mas, enfim, está sendo feito ali um experimento. Agora, para o Brasil, dar certo a Argentina é fundamental, porque dá certo o Brasil, dá certo o Mercosul, fortalece a região. Meu É Deus. ruim ter vizinho que não, sabe, que não está caminhando bem. Só Meu amigo, o debate econômico da esquerda, dessa esquerda progressista, pode enterrar, viu? Pode enterrar. dá só um cara que. Vai, eu suponho que uma resposta. É aquela velha resposta de redação, né? Pode ser que sim, pode ser que não, talvez, vai ou não vai, né? E agora? Hein? E agora? Faz o quê? Não sei. Não sei. Vai dar? Vamos ver. Vamos ver. Resposta como essa aí precisa estar um pouco livre da ideia da polarização, sabe qual é? Boa, exatamente. Vamos ignorar a política. Perfeito. No entanto, bom. Eu também A espero que dê situação certo. argentina, política também é um pouco. A econômica é diferente e política também é. Porque, assim, a chance de Economia política foi pro saco. de acontecer na Argentina alguma coisa semelhante ao que aconteceu na transição do Bolsonaro para o Lula, eu acho menor. A chance de um envolvimento de militares na preparação de um golpe, menor. A chance da envolvimento... Ele não tá nem precisando, né? Ele tá usando a polícia e as forças repressivas do Estado para poder abafar qualquer resquício de oposição sem precisar de milico. Olha aí. Ponto pro Milei. de militares na preparação de um assassinato, menor na Argentina do que aqui. Digo isso até com... Pelo amor de Nossa, Deus. pois é, né? O Bolsonaro é um tema para uma Porque outra lá conversa. muita gente respondeu pela ditadura, né? Desculpa, não te ouvi. Não, Bolsonaro é um tema para uma outra conversa. uma outra conversa. Porque é todo um tema, né? Bom, vamos ver se ele vem. Chama nós aí, Igor. Chama nós aí, por favor. Pelo amor de Deus. Que é isso, cara? Como... Não, essa daqui... Como equilibrar as contas do Brasil? Por que não tem corte de gastos? Puta que pariu, velho. Não, os caras querem literalmente acabar com o gasto. Acabar com o dinheiro. Vamos ver. Samuel Marcondes mandou aqui, ó. Ministro, Vossa Excelência não acha que a classe média é massacrada com tantos impostos? A classe política e judiciária tem inúmeros benefícios que a população desaprova. Por qual razão não é proposto um corte de gastos? Bom, nós mandamos para o Congresso... Eu já tive na casa, residência oficial do presidente da Câmara e do presidente do Senado para resolver o problema dos super salários e para resolver o problema da aposentadoria dos militares. Eu fui discutir especificamente isso. O que mais? E com propostas, sim, na minha opinião, moralizantes e corretas. Que não, eu sou a favor que um juiz ganhe bem, um desembargador ganhe bem, acho que tem que pagar bem, mas... eu acredito que tem que ter parâmetros bastante rígidos em relação ao quanto é isso, quanto é bem. Total. Né? Então, o sentimento de quem pergunta cidadão. é o mesmo que o do meu. E não pense que eu estou descuidado dessas questões. Quem for lá com os comandantes militares, sentou na mesa, junto com o ministro Múcio, foi minha equipe e eu, junto com os comandantes militares, para fazer uma proposta de reforma da Previdência dos militares. O Múcio, que até hoje é ministro da Defesa, né? Que acampou junto com o bolsonarista aquartelado, né? Até hoje.
Esses são os assuntos... Não, e assim, né? Vamos lá entender também uma outra coisa. Os super salários e esses super privilégios para alguns setores do funcionalismo público são de fato um engodo, né? São de fato um engodo. Você sempre vê ali matéria que sai em portal, no jornal e tal, que juízes da quarta vara de não sei onde conseguiram benefício de R$1 milhão que estava desativo e blá, 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 blá. Então esse tipo de maracutaia tem sempre, né? Tem com muita frequência. Mas o problema é que o gargalo não tá aí. O gargalo do problema do investimento público não está aí. Por quê? Quando você usa esse discurso sobre os supersalários e esse seu único problema, você acaba criando uma cama ideológica para preparar as pessoas para defenderem o corte no serviço público em geral. Então você vai ver várias matérias, você vai ver várias reportagens, várias chamadas, várias movimentações, falando, defendendo a reforma administrativa, defendendo o fim do funcionalismo público. Isso está acontecendo, né? O STF aprovou uma matéria do ano passado, que acabava, ano passado ou no começo desse ano, que acabava com o regime jurídico único, instituindo a CLT para concursos que assim desejarem colocar, o que prejudica as relações de trabalho dos funcionários públicos. E aí isso vai afetar quem? Vai afetar muito mais a base do funcionalismo público, que é muito mais numerosa que juízes, promotores, etc, etc, etc. Então, o problema não está só nos super salários e nesses super privilégios, né? Porque se você faz um comparativo, por exemplo, do quanto o governo dá de isenção fiscal para os grandes monopólios e para as grandes empresas, você resolvia esse problema. Quando você vê o volume de isenção fiscal, de vantagens econômicas, de isenção do ICMS via Lei Candir, de plano safra para setores do agronegócio, pela cobrança do ITR, que é praticamente inexistente, a não taxação sobre letra de carta de agronegócio, aí você vê que dali você não tira dinheiro, né? Mas parar de fazer concurso, para de fazer concurso para professor, para enfermeira, para assistente social, para tudo. Você precariza a situação no trabalho dos trabalhadores de Angra, dos engenheiros? Sim, precariza a condição de trabalho dos trabalhadores do INSS, do IBAMA, de várias organizações que são fundamentais para o funcionamento do Brasil em nome do quê? Em nome do ajuste fiscal. Né? Em nome desse ajuste fiscal. E aí você vai vendo que o discurso progressista vai se encampando cada vez mais dessa brisa de não, são os super salários que acabam com a economia brasileira. E aí não tem um pio sobre essas vantagens que esses monopólios têm. Um pio. Você vai tentar, por exemplo, fazer um imposto de importação para diminuir o preço dos alimentos, ao invés de fazer um imposto de exportação. Porque, bom, se o agro quer tanto exportar café e açúcar em volumes assustadores para o mundo inteiro, que paguem um percentual por isso. Já não paga ICMS mesmo? Não é? Porra, tá maluco, velho. Exatamente, IBGE. Você vai listando. E aí esse tipo de discurso de, estamos mexendo na pensão, de não sei... Aí você vai tirando alguns penduricalhos, você vai criando uma ilusão de combate a esse tipo de privilégio, porque você não está combatendo privilégios estruturais, mas de maneira pontual, e o resto você vai passando o trator sobre o funcionalismo público de base, da docência, dos hospitais, da ciência, etc, etc. Mais difícil, e o presidente Lula mandou o projeto de lei para o Congresso Nacional. Agora, de novo, é uma democracia, vamos ver se o PL vai ajudar nesse... E é assim, essa antítese com o PL é um negócio bizarro, né? Tipo, não tem mobilização, você não tem uma movimentação pública do debate, você não tem a participação popular, você não tem nada. Você tem o Congresso e arroba Deus, né? E arrasta pra cima pra você conseguir entrar nessa discussão. Caso, ou você vai fazer oposição barata. Eu tenho certeza que se o PL do Bolsonaro desse uma declaração sempre a favor esse papo, sempre desses dois projetos de lei,
ele passava em 2 semanas. Se o PT e o PL concordarem em limitar a aposentadoria de militares e supersalários, aprova em 2 semanas. Quando Então chega... tá feito aqui o desafio. E os caras do PL... É isso, né? Está feito o desafio. Agora sim o pessoal do PL vai encampar essa luta. fala Vamos assim, ver se o presidente do PL, quem quer que seja, chega e fala: o Haddad tá certo, nós vamos apoiar esses 2 projetos do governo. Vamos ver. Porque ele fez a reforma da Previdência e não incluiu os militares. E nós estamos incluindo agora. do lado Já tá flertando com uma nova reforma da Previdência, né? de lá, quando fala, pô, tem que mexer aqui na Previdência dos militares, por exemplo. Do lado de lá vem o quê? Não, tu tem que mexer no Ministério de o quê? Pô, mas eu tô respondendo a pergunta que me foi feita. Total. O cara tá perguntando, pô, isso aqui, super salário e tal, privilégio. Eu tô falando, vamos aprovar. Já tá lá, vamos aprovar. Não... Entendi. Não, é uma tecnocracia que não enxerga nenhum tipo de participação política pública, né? É impressionante. O Pedro Não Diogo... vamos, sabe? Não vamos encontrar atalho. Vamos enfrentar. A pergunta tá boa. Ótimo. O Pedro Diogo mandou: boa noite, ministro. Acredita que exista a chance de ascensão de uma força política ortodoxa economicamente e socialmente progressista? Isso é interessante mesmo. Tem. O nome dela é Fernanda Haddad. E socialmente progressista com certos limites, né? Como foi com o Palocci na Fazenda, e me parece que você seja a maior figura atualmente. Que é um cara Olha aí, ortodoxo Dom de econômico Apolo. e progressista Bom, na economia. eu acabei de dizer. Nossa, ortodoxo economicamente é fofo, né? Fernando Haddad é o megazord do Paulo Guedes com a extorsão social liberal. Que eu Amo acredito que o Brasil precisa de um ajuste nas suas contas públicas e acredito que isso não precisa ser um ajuste recessivo, que Puta faça merda! cair o peso do Ainda não é recessivo? Puta! ajuste no ombro de quem mais precisa do Estado. Né? Então, eu acredito piamente que isso seja possível no Brasil. Aham. Não é? Ó, só para você ter uma ideia, a estimativa de gasto tributário no Brasil, de renúncia fiscal no Brasil, Ah, que nem sempre se justifica, é da ordem de 700 bilhões de reais. Ah, pô, que dado importante, Fernando. Você vai fazer alguma coisa sobre isso? Dinheiro. Quer dizer, você tem ali uns 5 Bolsas Famílias, 5 programas Bolsa Família, Aham. de renúncia fiscal. E às vezes o cara fala, não, mas corta do pobre e deixa essa turma aqui. Ah, Então, o que eu quero dizer é o seguinte, não é caçar as burras, não é isso. é. Assim, é bom senso, pô. Ó, isso aqui tá excessivo. Vamos. Isso que é foda, né? A galera vai pautando um pouco por esse conceito abstrato de bom senso. Mas o que é bom senso? Porque pro Haddad, bom senso é você taxar a blusa da Shein e não cobrar dos setores do agronegócio sobre a destruição das queimadas, por exemplo, causada pelas queimadas no Brasil. Isso é bom senso. Bom senso é pegar a medida da Receita Federal e dizer que agora os PIX acima de R$5.000 vão ser rastreados. Isso é bom senso. Olha como é lindo o bom senso liberal aí, né? É o bom senso liberal. É o bom senso. Ajustar. O que o presidente Lula pediu não é não fazer o ajuste das contas, é fazer com o critério de justiça social. É muito razoável o que ele está... É bem razoável mesmo, né? É bem razoável precisar incluir o benefício de prestação continuada nisso. É bem razoável. o que ele está pedindo. E aí o foda é que depois a extrema-direita vai e usa esse pedaço, usa esse corte, né? E aí reclamam de mim. Falam que é a esquerda radical que tá dando munição, são os comunistas que estão dando munição pra... Pelo amor de Deus. Vamos combinar que o Palocci, quando estava no Ministério da Fazenda, não fez um ajuste em cima do... Porque o Bolsa Família foi criado ali, o Fome Zero foi criado ali, várias coisas. O consignado começou ali com ele. Então, é uma visão de que sim, as contas precisam ser ajustadas, mas não pode ser feita da maneira... Porque quando a gente fala de ortodoxia,
É estranha essa palavra, porque o que quer dizer ortodoxo? Ortodoxo significa resolver as contas, acertar as contas. Bom, então eu poderia ser classificado como ortodoxo, porque eu sou a favor de arrumar as contas. Mas se ortodoxo significar cortar direitos de quem precisa, eu Sou ortodoxo também. falo, pô, então não sou. Quer dizer, será que ele não consegue encontrar uma Meio solução? termo? Um país que tem PIB, que tem produção, que tem renda. Tem, Nós podemos encontrar opa, uma solução que tem. não prejudique quem nós precisamos proteger? Mais da metade da população economicamente ativa em situação de informalidade, renda dos trabalhadores caindo cada vez mais, a inflação comendo o poder de compra e, enquanto isso, os bancos e agronegócio apresentando faturamento e lucro recorde. E acabe com certos privilégios que a primeira pergunta Entendi. sugeriu? Acredito que tem esse caminho. Tá bom, que bom, tomara que exista Tá mesmo. bom. O Reinaldo Inácio, boa noite, Igor e ministro. 2 perguntas para Haddad. 1. Explique para os trabalhadores por que o reajuste do salário mínimo será sempre 2,5% do teto de gastos, mesmo que o PIB seja 3,4%. Porque o trabalhador contribuiu para o PIB e só merece de 2,5%. Bom, essa é a primeira, depois eu leio a segunda. Vai. Veja bem, nós tínhamos que acabar com a política anterior, que era de não dar aumento real. Agora, aí você limita o aumento real a 2,5% acima do teto da inflação. Legal. O presidente Lula foi para a televisão e falou: todos os anos do meu governo vai ter aumento real do salário mínimo. Ao contrário do que aconteceu durante 7 anos, que não teve R$1 de aumento real do salário Mas tu mínimo. também falou do Ministério do Amor e da picanha. Picanha tá esquisito, o Ministério do Amor não teve. Vamos ver se nessa reforma ministerial agora. Né? Tô brincando, vai. Mas você entendeu? Agora, como o salário mínimo indexa a outros tantos benefícios, você precisa. Se você quiser fazer um ajuste das contas públicas, que é o que nós estávamos conversando, nós temos que dar um aumento real, sim, mas com um determinado limite. Para quê? Para impedir que aquela conta que você fazia no começo, de que o arcabouço não se sustente, venha a colocar em risco o objetivo principal, que é fazer um ajuste não recessivo. Sim, então garantiu o aumento do salário mínimo acima da inflação, beleza. Mas eu estou herdando uma situação de déficit público de 10 anos para cá. Não é de 1 ano para cá, de 10 anos para cá. Então eu preciso encontrar o caminho dessas duas coisas se encontrarem, entendeu? Porque senão... Entendi. Aí você beneficia os monopólios e grandes setores, condiciona o aumento do salário mínimo e o crescimento real dele a 2,5%, que não consegue cobrir o aumento inflacionário que as coisas andam tendo, e essas mudanças bruscas não consegue conter. E aí, tudo isso pelo arcabouço fiscal, que foi proposto por quem? Pelo governo federal. É verdade. Não, cara, não tem Nossa, conta que... um dos piores trabalhos do mundo é o teu. Senão não tem conta que feche, entendeu? É verdade. Não tem conta que feche. Nós estamos há 10 anos com déficit público crescendo pouco. Se a gente corrigir, nós não crescer mais, nós estamos crescendo. Nós podemos manter esse crescimento sustentável. Ah, sim. Eu É o crescimento sustentável, né? É o crescimento sustentável para os grandes setores monopolísticos do Brasil. E para o trabalhador. acredito nisso. Agora, não estou dizendo, eu nunca... Não dei uma entrevista dizendo que tá fácil, não dei uma entrevista dizendo já fez. Não, é um trabalho contínuo. Poderia ser uma coisa mais rápida. Né? Talvez um governo de força, né? Mas nós estamos numa democracia, nós estamos defendendo essa democracia, nós vamos lá. Agora, tem caminho, pô. As pessoas... Não, tipo, olha essa lógica, né? Se fosse um governo de força, aí daria para passar as coisas mais rapidamente. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer, então, que em alguma medida isso seria válido? Seria factível? É isso? sabem que tem caminho. E ficam dizendo, ó, vai por aqui, vai por ali. Deus amado, né, cara? Nossa, agora apareceram uns gimos na minha tela que... Rapaz do céu. É um governo que vive do fiasco do governo anterior. É isso, né, mano? É isso.
Vai vivendo aí desse fantasma para poder se apoiar. Complicado, viu? Bem complicado.